nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versos 23 e 24. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Com alegria que eu peço a sua permissão para entrarmos na sala da sua casa e compartilharmos da palavra do Senhor Jesus. Quem irá trazer um recado de Deus para os nossos corações hoje é o pastor Eliseu Dourado de Lima, da Igreja Presbiteriana Central aqui de Maringá. E o tema da mensagem é Olhando para Dentro de Mim. O pastor nos convida a uma autoanálise, a palavra nos convida a uma autoanálise para que nós aprendamos um pouco mais acerca de nós mesmos e acerca daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. É uma bênção do Senhor, podemos compartilhar esse recado de Deus com você. Também quero aproveitar e convidar você a fazer uma ligação para o nosso Disque Paz, 3025 33 33. É uma ligação gratuita, onde você vai receber uma mensagem amiga para todas as horas da vida. E também peço a sua ajuda. Você que já tem assistido ao nosso programa O Caminho da Vida, quero aproveitar aqui para mandar um abraço caloroso a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada e Maringá, que têm orado pelo programa, assistido o programa, aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Astorga também, tem assistido o programa com frequência, da IPI de Astorga, Presbiteriana Independente. Um abraço a todos esses queridos irmãos que têm acompanhado o nosso programa. E você pode nos ajudar. Como? Você pega o seu telefone agora, liga para um amigo, para um parente, para um irmão da igreja e fala para ele sintonizar nesse mesmo canal em que você está sintonizado e assistir com você o programa Caminho da Vida e estar assim participando conosco. Hoje, quem participar do nosso programa pode ganhar um presentinho, olha só que legal, esse presentinho que eu ganhei aqui também. Isso aqui é um porta-óleo, esse aqui está personalizado com o meu nome, Pastor Alessandro Capelari, um porta-óleo. Quem faz esse porta-óleo é o Maurício Cruz. O Maurício Cruz ele vai estar dando de presente para você que ligar agora no 8414-3979. Você vai estar deixando os seus dados, você vai estar concorrendo a um porta-óleo desse personalizado. Pastor, obreiro, presbítero, diácono, vai vir a logomarca da sua igreja, você vai dar a logomarca da sua igreja, o seu nome e o seu cargo eclesiástico, seja pastor, presbítero, diácono, bispo, e aí vai, não sei qual a nomenclatura exata que a sua igreja usa. Porta-óleo, esse aqui é o meu, você pode ver aí na sua televisão que já está personalizado, o símbolo da nossa igreja e meu nome. Pastor Alessandro Capelari. É claro que o pastor não é nome, é apenas o título, tá ok? Mas você pode ganhar um porta-óleo desse, também personalizado com a logomarca da sua igreja e o seu nome e a nomenclatura do seu ministério. Como você faz para ganhar esse porta-óleo? Você liga agora no 8414-3979, deixa seu nome, telefone e endereço e você vai estar concorrendo já no próximo programa. Nós vamos sortear um porta-óleo desse, que vai vir com a logomarca da sua igreja e o título do ministério que você mesmo usar. E você que porventura está nos assistindo e quiser comprar um porta-óleo desse, você vai falar com o Maurício Cruz. Os telefones estão passando aí na parte inferior do seu vídeo, é o 9844-2183 ou 3023-6212. Você também pode acessar pelo www.portaoleo.blogspot.com. Também nós temos à sua disposição os programas disponíveis no nosso site, que é o www.ocaminhodavida.org.br. Agora nós vamos ficar com a mensagem do pastor Eliseu Dourado de Lima. Daqui a pouco nós voltamos com o programa O Caminho da Vida. Que Deus o abençoe. Fique conosco.
máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Olhando para dentro de mim. Vamos ler o texto de Salmo 139, versículos 23 e 24, que diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Os versículos que antecedem os dois que nós lemos agora, aí no Salmo 139, mostram de forma fantástica a visão quebrantada e maravilhada do homem de Deus diante da soberania divina. Depois, com o tempo, leia, meditando todo o Salmo 139 e veja como Deus conhece você desde antes do seu nascimento. Ele olhou para cada um dos seus dias desde toda a eternidade. Não há como fugir do seu olhar e do seu conhecimento. No versículo 16, o salmista exclama, boquiaberto diante da onisciência do Criador: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus é o Todo-Poderoso, que nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe quem nós somos, como somos, de que forma somos. Nada que façamos consegue evitar o seu olhar dentro de nós. E é por isso que no final do Salmo 139, o salmista de forma coerente pede socorro. E esse exercício espiritual deve me levar a mergulhar dentro do meu íntimo para ver o que o Senhor está vendo. Em primeiro lugar, quando eu olho para dentro de mim, eu tenho que exclamar como o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Neste pedido de socorro, o salmista está admitindo que precisa da orientação de Deus para que ele mesmo possa conhecer o seu coração como Deus conhece. Quantas vezes nos é mais cômodo e fácil julgarmos e condenarmos os outros do que considerarmos sobre a nossa própria situação? Lá em João, no capítulo 8, versículos 1 a 11, temos o episódio daquela mulher flagrada em adultério. Jesus diz no versículo 7 aos acusadores daquela mulher: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. João capítulo 8, versículo 7. Naquele momento crucial, o que fica claro é que, diante de Deus, não importa a minha posição de acusação contra o outro, mas sim a minha sinceridade em me examinar, em olhar profundamente dentro de mim e tirar conclusões sinceras a respeito da minha situação diante do pecado. Foi o que ocorreu no texto, pois, diante das palavras de Jesus, aqueles homens deixaram de olhar para a mulher e sondaram seus próprios corações, como podemos ler no versículo 9. Mas, ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Após todos se retirarem por terem olhado para dentro de seus corações e visto tanta corrupção e tanto pecado, aquela mulher pecadora ficou sozinha diante de Jesus e naquele momento o toque do Salvador levou-a também a olhar para dentro de si. E mais um coração aprisionado pelo pecado experimentou a libertação e a salvação. É o que nós lemos logo a seguir. Erguendo-se Jesus e não vendo a mais ninguém além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais.
Em segundo lugar, quando eu faço esse exercício de uma forma sincera de olhar para dentro de mim, eu tenho que admitir e pedir o socorro que o salmista pediu. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Em seu grito de socorro diante de Deus, o salmista não expõe somente o seu coração, o centro de suas emoções, mas também a sua mente, os seus pensamentos, o centro de sua razão. Ele deposita no altar do Senhor a sua mente e clama para que seus pensamentos sejam colocados à prova. Que golpe na nossa carnalidade quando temos essa coragem, porque ao expormos a nossa vida mental, o que vai dentro do nosso consciente, estamos nos despindo de todo orgulho, de toda vaidade, estamos ousando admitir que muitas vezes mentimos ou omitimos, fazemos coisas com certas intenções, enquanto juramos que estamos fazendo com outra intenção. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Provérbios 16, versículos 1 e 2. Por isso, precisamos mesmo da ação divina e convincente do Espírito Santo, tanto em nosso coração, como também em nossa mente, porque a revolução em minha vida começa quando o meu interior é totalmente renovado por Deus. É o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Em último lugar, quando eu olho para dentro de mim, então eu posso concluir diante do Senhor, vê se há em mim alguma maldade e muda-me. Continuando em seu pedido de socorro, o salmista se coloca em posição de ser totalmente mudado. Ele deixa claro que deseja andar nos caminhos do Senhor. Por isso, precisa ser liberto da maldade, do caminho pecaminoso traçado dentro de si pelo pecado. Este deve ser o desejo em nosso coração hoje, sermos libertos do pecado e celebrarmos o perdão que Deus nos dá em Cristo Jesus. Veja o que o salmista diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Salmo 51, versículos 10 a 12. Quando nós colocamos o nosso dia a dia diante do Senhor e pedimos para que Ele olhe o nosso procedimento e mude o que precisa ser mudado de acordo com a sua vontade, estamos sendo ousados também diante da nossa carnalidade, da nossa natureza carnal, porque ela está sempre nos puxando para o lado errado das coisas. É por isso que a palavra de Deus nos leva a exclamar com o escritor sagrado, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos capítulo 7, versículos 18 e 19. Ao olharmos para dentro de nós, nos examinando de acordo com a ação convincente do Espírito Santo, devemos lembrar que o nosso testemunho está sendo colocado tanto diante da visão divina, como também diante da visão dos que nos cercam, daqueles que vivem conosco. E isso vai determinar se estamos sendo firmes ou não em nossa fé, se estamos sendo fiéis ou não na nossa vida com Deus, e se estamos sendo sinceros ou não em nossos relacionamentos. A revolução em minha vida se alimenta da minha perseverança em sempre estar me colocando de forma sincera diante de Deus e diante dos homens e diante de mim mesmo. Porque pela graça, diz o apóstolo Paulo, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos capítulo 12, versículo 3. Concluindo, preciso entender que olhar para dentro de mim não pode ser um exercício puramente humano de me purificar através da autoajuda ou de qualquer esforço transcendental de me livrar de imperfeições. Preciso ter consciência de que sou pecador, propenso ao erro,
porque sou humano, mas levado ao arrependimento e resistência ao pecado. Preciso ter consciência de que preciso do perdão de Deus, que me é concedido em Cristo Jesus e que o seu perdão faz novas todas as coisas em minha vida. Finalmente, preciso ter consciência de que sou eternamente dependente da graça do Senhor sobre todas as áreas da minha vida e por isso preciso vigiar e orar perseverantemente. Que Deus nos abençoe e que a cada dia possamos estar íntegros na presença de Deus e na presença dos homens. Amém. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei fazer essa entrada aqui pra Olha, um dia infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Você recebeu agora uma mensagem abençoada do pastor Eliseu, olhando para dentro de mim. É o tema da mensagem do pastor Eliseu. E nós vamos começar fazendo a primeira pergunta exatamente para o pastor Eliseu, que foi quem ministrou essa palavra aos nossos corações. Pastor Eliseu, por que às vezes é tão difícil admitirmos que estamos errados com um certo procedimento? Por que fica tão difícil pedirmos perdão? Essa é uma herança que vem lá do Jardim do Éden, né, pastor, de Adão e Eva, já na transferência da responsabilidade para não assumir o próprio erro. Tem um versículo no Salmo 73, 22, que para mim traduz bem essa nossa dificuldade. Ali o salmista está em luta, você lê o Salmo 73, depois você vai ver que ele admite essa luta, a sua fraqueza, mas no versículo 22 ele diz: assim me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. Essa é a natureza carnal, é a natureza humana de resistir diante de admitir que errou. E aí, por sua vez, vem a dificuldade de pedir perdão. Tanto de pedir perdão, quanto para perdoar. Nem sempre o homem, veja bem o que eu vou falar, nem sempre o homem fora da ação de Deus vai admitir de uma forma assim equilibrada que errou. Pode acontecer? Pode, mas é uma coisa muito, muito limitada. Somente a ação de Deus realmente, como fez com Davi no Salmo 32, no Salmo 51, que leva a esse quebrantamento. Então, eu creio que a maior barreira é justamente esse orgulho humano, essa vaidade humana. É interessante, o senhor falou o homem fora da ação de Deus, o homem crente também, fora da ação de Deus, sim, ele não vai admitir que ele errou. Geralmente a gente percebe isso, às vezes, nas igrejas, palavra, né? Nos relacionamentos, vão resistir à palavra. A gente percebe isso muitas vezes até em líderes, que você vai conversar com a pessoa, ele é obstinado naquele pensamento e não há o que faça o santo varão demover-se daquele status, né? Pastor Luiz Henrique, se Deus vê o caminho mau e nos guia pelo caminho eterno, seria correto dizer que quando nós erramos é porque Deus quis assim e nos guiou para Ele? Essa é uma forma que as pessoas se utilizam
para retirar de si a culpa pelo seu próprio pecado. Isso que o pastor Eliseu falou é uma verdade desde o Jardim do Éden, assim como a tentativa do ser humano de fugir da responsabilidade e de não se entender como o culpado por aquele erro. A ideia do, foi a mulher que tu me destes, a ideia sempre de transferir a culpa para alguém, essa é uma ideia muito antiga. Então cria-se essa ideia de que Deus vê o caminho mau, Deus sabe todas as coisas, Deus tem o poder de mudar, mas se Ele não muda, o que eu posso fazer quanto a isso? Né? Então, se Ele não muda, se Deus quer que eu continue caminhando nesse pecado, então a culpa é de Deus. Essa é uma forma de lavar as mãos, uma tentativa de lavar as mãos. Agora, o que a Bíblia fala não é isso. O que a Bíblia fala é que Deus conhece o caminho mau e nos aponta o caminho correto. Agora, se nós vamos andar nele ou não, isso é responsabilidade nossa. Tem um texto de Isaías, capítulo 30, versículo 21, que diz: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, quando o salmista pede para que seja sondado, para que Deus olhe para o coração dele e aponte para ele, ajude-o a andar corretamente, o salmista não está dizendo que é responsabilidade de Deus e que por isso o salmista vai ficar dormindo em berço esplêndido, imaginando que se acertar ou não, a culpa vai ser de Deus, de forma alguma. O salmista está pedindo para Deus orientação, para que ele, salmista, saiba como deve andar. A responsabilidade é dele. Deus indica o caminho e nos dá liberdade para pecarmos ou não pecarmos. Essa escolha é nossa. Na verdade, até o texto ele não é imperativo, né? É uma oração do salmista. Ele que fala: Senhor, veja se há em mim algum caminho mau. A oração do salmista é em cima do sonda-me. Olha para dentro do Senhor, que olha dentro de mim e vê o que está aqui dentro de mim, vê se tem algum caminho mau, corrige e me guia pelo caminho eterno. Tem gente que joga isso como imperativo. Não, Deus sabe qual que é o caminho mau, então se eu estou caminhando por esse caminho aqui, é porque Deus fez com que eu caminhasse por esse caminho. Isso não é uma verdade bíblica, pelo menos. Do fatalismo, né? Se Deus sabe todas as coisas, então eu não preciso fazer mais nada, ele já sabe todas as coisas. Não é bem assim, a gente precisa tomar cuidado com esse pensamento fatalista, até porque não é um pensamento cristão, gente. A soberania de Deus em nada invalida a responsabilidade humana. A soberania de Deus, ela tem os seus propósitos, tem os seus critérios, mas ela não invalida. Deus não criou robôs, ela não invalida a sua responsabilidade para com o seu pecado e a sua responsabilidade para com aquilo que você faz com a palavra e como você a recebe. Pastor Paulo, se a mulher citada no sermão do pastor Eliseu foi flagrada em pecado, não seria justo ter pago com a vida de acordo com a lei? O que Jesus fez foi uma vista grossa para a situação? Jesus deu um jeitinho naquela situação, pastor Paulo? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de mandar um grande abraço para o Rogério, o nosso vizinho lá em Paysandu, a Marilene, sua esposa, e também a Malena, né, sua filhinha. São vizinhos meus. Assiste o nosso programa, que Deus abençoe a sua vida. E um grande abraço aos nossos irmãos da congregação de Paysandu. Na verdade, a gente tem essa tendência de pensarmos assim, né? Será que Jesus fez vista grossa? Mas há um paralelo muito interessante ali, que Jesus deixa claro, que é o que a lei ensina, e a lei coloca todos os homens em pé de igualdade, ou seja, todos são passíveis de serem condenados. E nesse caso, a mulher de fato merecia a condenação. De fato, segundo a lei, ela deveria ser punida. Mas o que Jesus coloca que está acima da lei é a própria graça. E a graça, no seu sentido mais teológico, ela é dádiva e merecida. É um presente que eu recebo sem merecer. E ela não merecia o perdão, mas Jesus dá a ela o perdão. E é interessante que Jesus amplia essa dimensão lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, versículos 27 ao 28, onde ele fala a respeito do amor ao próximo, de que o amor é maior do que todas as coisas. Nos versículos 43 ao 48, que ele fala de, se alguém lhe bate numa face, oferece a outra face. Não é? Então, vocês ouviram isso? Olha, não cobiçarás, não adulterarás, né? E aí então ele coloca para as pessoas que estavam apontando o dedo e acusando aquela mulher a própria condição. Vocês estão em condições de fazer esse juízo, de uma vez que aquele que olhar com intenções impuras já cometeu adultério? Então, eu imagino que se fosse eu lá olhando, falando para aquela multidão, se alguém não tem pecado que atire a primeira pedra, eu levaria a primeira pedrada na testa. Mas como era Jesus, observando o sermão do pastor, Jesus olhou no íntimo do coração deles e aquele olhar foi constrangedor. Na verdade, o que Jesus fez ali foi um grande confrontamento da questão do pecado, né? Eles se achavam absolutamente justos, em condições de a julgar. ponto de
condenar uma mulher, Jesus falou, tudo bem. Até com respeito a essa pergunta, Jesus não fez vista grossa porque falou, não, tudo bem. Vocês querem condenar? Ótimo. Vamos todos, aquele que não tem pecado algum, aquele que não é digno de condenação, o que Jesus fez? Olhem para dentro de vocês. É o sermão do pastor Eliseu. Olhem para dentro de vocês. Se vocês, porventura, encontrarem-se justos, atirem a primeira pedra. E o resultado é aquilo que nós conhecemos do texto, né? O constrangimento, cada qual deixa sua pedra e se retira e fica só ele. E da própria mulher, porque Jesus falou para ela bem claro, se ninguém te condenou, eu realmente posso olhar para dentro de mim, sou Deus, não tenho pecados, também não te condeno. Então você vai e a partir de hoje não cometa os mesmos erros, não peque mais. Isso é muito importante, querido. Essa autoanálise faz com que a gente mude os nossos conceitos. Pastor Vanderlei, um pedido de ajuda a Deus, como fez o salmista, sonda-me, ó Deus, e tudo mais, tanto texto que eu li, como o pastor Eliseu pregou, precisa obrigatoriamente ser seguido de uma disposição para a mudança. Olha só, pastor, o que eu estou perguntando para o senhor. Alguém que faz um pedido, uma oração a Deus, essa pessoa precisa realmente estar com o coração disposto a uma mudança, a uma ação de Deus na sua vida? Se sim, porque sim, pastor. Se não, por que não? Com certeza, eu acredito que sim. Pessoa que ora... João capítulo 16, 8, diz que o Espírito Santo convence. Quem chama a pessoa ao arrependimento é o Espírito Santo. Mas a disposição de se arrepender é do coração da pessoa. Por exemplo, a palavra de Deus nos conta a história do filho pródigo. Saiu de casa, gastou tudo que tinha, mas chegou um momento, a Bíblia diz que ele caindo em si. Esse cair em si é a disposição de se arrepender e voltar. O Espírito Santo falou o coração dele? Falou. Ministrou. Mas se ele não voltasse, eu creio que o Espírito Santo não ia pegá-lo na marra e levar ele lá na casa dele. Ele caiu em si, se arrependeu e voltou para a casa do Pai. Essa foi a disposição de mudança. Então precisa sim, o homem precisa ter essa predisposição para a mudança, mesmo que o Espírito Santo esteja convencendo o coração dele. Então, se uma pessoa se achegar a Deus, poderíamos dizer assim, fizeram uma oração ao Senhor, mas se ele não estiver com o coração disposto a receber aquilo que Deus tem para a vida dele, não tem valor isso, pastor? Pelo menos na questão do arrependimento, eu posso fazer uma oração para impressionar as pessoas. E o senhor acha que tem muito disso, pastor Vanderlei? Tem. Ou para enganar as pessoas, para pessoas pensarem que eu estou me arrependendo, que eu estou mudado. Tem tudo isso. Agora, se há uma disposição real no coração de mudança, o Senhor perdoa, o Senhor restaura, o Senhor faz de novo. É interessante, o texto de Hebreus diz-nos que quando nós nos achegarmos a Deus, é importante que nós realmente acreditemos. Até ele falando com respeito à questão de fé, mas aplica-se essa questão, porque ele diz que nós precisamos acreditar que Deus vai fazer alguma coisa. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso é importante que aquele que se achegue, acredite. Então, se eu for fazer uma oração de mudança a Deus e não estiver com o meu coração disposto a receber a mudança de Deus, não tem muito valor isso. Não é olhando para dentro de mim mesmo. Né? Talvez seja como aquele fariseu que orou diante do publicano, e a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo. Aquele texto é bastante interessante, né, pastor Eliseu, com respeito a essa questão de olhar para dentro de si, pastor Eliseu. Não está no script, mas eu quero fazer essa pergunta para o senhor. O senhor acha que hoje, pastor, existem muitos crentes orando de si para si mesmo, por não olharem para dentro de si mesmo? Olha só os paradoxos. Eu creio que quem nos levou a isso é o próprio engano da religião. A religiosidade tem nos feito, por mais estranho que possa parecer, nos afastarmos dessa sondagem sincera diante de Deus. Eu ouvi o pastor falar, enganar os outros e tal, mas às vezes nós queremos enganar o próprio Deus. O pastor Vanderlei falou a respeito disso, por exemplo, a pessoa se quebranta e tal, mas naquele momento, porque ela quer uma graça, quer uma bênção, quer escapar de um apuro, então naquele momento ela está daquela forma, mas não existe uma disposição mesmo para mudança, ou seja, a pessoa só quer aliviar a situação. Eu creio que essa dificuldade nós enfrentamos hoje, e o pastor Paulo falou que se fosse naquele tempo ele levaria a primeira pedrada, mas eu não sei como é que seria hoje. Presta atenção aqui, cuidado com o comentário, mas a altivez humana hoje, e o pastor Alessandro chamou a atenção ainda agora, inclusive
entre os religiosos, até às vezes entre líderes, que eu creio que alguns jogariam pedra em Jesus naquele momento. Porque há uma incapacidade hoje de se admitir as fraquezas e apontar o erro dos outros. É sempre os outros e tal, e puxa-se ali. O que é que Jesus fez ali? Aqueles homens estavam com a lei. Eles iam cumprir a lei. A lei precisava ser cumprida. Mas o que é que Jesus faz ali? Olhem para dentro de vocês. Quem são vocês? E a Bíblia diz que os mais velhos foram os primeiros. Houve uma consciência naquela hora. Olhar, os mais velhos foram os primeiros. O que é que hoje é difícil você hoje, às vezes, chamar a atenção de um mais velho, de um mais experimentado, porque ele já vem com o título de que é mais velho, de que é um pastor, de que é um líder, de que é um presbítero, que é alguém... Então, levanta-se numa posição de altivez e é por isso que é a dificuldade da cura. É verdade. Da restauração pastor. Da própria igreja. Pastor Eliseu, obrigado por essa resposta. Nosso tempo está curto hoje. Mensagem boa, tema bastante propício, mas nós precisamos passar por um pequeno momento de intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com o programa Caminho da Vida. Fique conosco. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Tem mais conforto, variedade, Livraria Evangélica de Maringá. Bíblias, CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida. Obrigado porque você tem nos assistido. Nós vamos continuar esse debate aqui que está uma bênção, tá ok? Pastor Luiz Henrique, biblicamente não seria mais correto que o ser humano primeiro se purificasse para só depois se chegar até Deus? Por que então o salmista pede que Deus efetue a purificação nele? No nosso pensamento humano, não somos nós que queremos estar perfeitos para ir a Deus primeiro? Como é que a Bíblia compensa isso, pastor? Eu acho que isso aí é um pouquinho ainda também do ranço do Antigo Testamento, que fala acerca da necessidade da purificação pessoal, porque Deus não compactua com o pecado, o que é correto, Deus realmente não compactua com o pecado. E também é correta essa ideia de que eu preciso constantemente me purificar. Essa ideia é correta. Essa ideia de que Deus merece que eu dê o meu melhor, Deus merece que eu abandone o meu pecado. Essa ideia é correta. Mas também a gente não pode descartar o fato de que é Deus quem efetua a purificação. Então, quando o salmista se chega para Deus e fala assim, purifica o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. O que ele está querendo dizer é, primeiro, Deus me oriente de uma forma que faça com que eu não peque, eu peque o mínimo possível. E segunda coisa que ele quer que Deus retire o pecado dele. Eu tenho o poder de escolher entre pecar e não pecar, mas eu não tenho o poder de apagar o meu pecado anterior. Esse é o papel de Deus. Então tem essas duas purificações. A purificação no sentido de fazer com que a minha atitude, o meu comportamento, seja o mais correto possível, o mais puro possível. E tem a segunda purificação, que só Deus pode executar, que é o apagar dos meus pecados anteriores. Então nós poderíamos dizer que, na verdade, a ordem poderia ser invertida. Primeiro, Deus opera a purificação dele, apagando os nossos pecados na cruz do Calvário, e por isso nós nos achegamos a ele. E aí, quando nós olhamos para dentro de nós, movidos pelo Espírito do Senhor, aí ele começa também a nos purificar de dentro para fora. Nós temos também uma ideia de religião e cristianismo. Religião é o homem tentando chegar a Deus, tentando fazer alguma coisa pelas boas obras para alcançar a salvação. E o cristianismo é Deus vindo até o homem para salvá-lo. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai, pelos nossos esforços próprios, a gente vai tentar conseguir alguma coisa. Então não podemos esquecer que partiu de Deus a salvação.
Sim. Que partiu de Deus o nosso chamado. Né? Senão a gente vai ficar tentando alcançar alguma coisa que não vamos alcançar. A não ser que a gente vá para a cruz e reconheça que a iniciativa partiu de Deus. Né? E lembrando, um detalhe importante do que o pastor Vanderlei está falando aí, é o fato de que toda a iniciativa humana é inútil. Eu posso até tentar, mas é inútil, tem que partir de Deus. Essa ideia de que o ser humano precisa primeiro se purificar, ela é presente na cabeça de muita gente. Já aconteceu de eu evangelizar pessoas e falar, vamos lá na igreja, e a pessoa falar assim, não, pastor, eu primeiro preciso... não estou pronto ainda. Eu ainda não estou correto o suficiente. Tem coisas para... Até nisso que o pastor Paulo falou da questão da iniciativa, o próprio pastor Eliseu focou muito bem no sermão, que a iniciativa do salmista é pedir para que Deus tome a iniciativa. Pastor, o Senhor me sonda, o Senhor vê se tem caminho mau, e o Senhor guia-me. Pastor Eliseu? O salmista, ele tinha um sacerdote para fazer expiação pelo pecado dele. Sim. Ele tinha todo o ritual. Aqui ele está no quebrantamento diante de Deus, realmente dizendo, eu sei que tem o ritual, naquele momento tinha. Como o pastor Luiz Henrique, hoje, nós não temos mais esse ritual, viu, gente? Tem umas certas linhas aí querendo voltar para o Velho Testamento. Verdade. Isso é expor o sacrifício de Jesus à inutilidade. Não tem mais como você fazer sacrifícios e fazer coisas para alcançar as bênçãos de Deus. Isso porque Jesus já fez na cruz. Hebreus 9:22 diz, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Os cordeiros aos milhares já foram sacrificados no Velho Testamento. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Cristo Jesus. O sacrifício dele foi cabal, foi eficaz e tal. Então, a dificuldade é justamente a pessoa entender que é simples assim. Pastor, então eu já quero emendar aqui uma pergunta para o senhor. Por que o ser humano esquece, então, que Deus vê todas as coisas e acaba fazendo essas coisas erradas, acaba descambando para o religiosismo e acaba descambando para uma vida de pecado? Qual a dificuldade que o povo tem de perceber essa ação de Deus, pastor Eliseu? Eu vou lembrar aquele videozinho que o pessoal anda vendo no YouTube aí do menininho, porque eu sou burro, né? Ele fala desse jeito, porque eu sou burro, né? Porque no estado de pecado nós nos tornamos burros. Adão e Eva passaram por inauguraram essa burrice espiritual. Eles estavam na presença de Deus o tempo todo. O tempo todo. O que eles fizeram quando pecaram, quando desobedeceram? Fugiram. Tentaram se esconder de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículos 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, o ser humano, ele sabe, aliás, o ser humano temente a Deus, né? Porque aqueles que não temem a Deus, eles ignoram totalmente a existência de Deus. Então, a prática do pecado deles é estilo de vida. Agora, aquele que teme a Deus, aquele que tem um conhecimento de Deus, aquele que sabe que Deus existe, ele entende que a soberania de Deus alcança todas as coisas, mas quando ele está em fraqueza, quando ele está em pecado, ele tem essa impressão de que Deus não está vendo ele. Pastores, por que então hoje, mesmo sabendo aquilo que nós sabemos e mesmo tendo as Escrituras apontando-nos a verdade, é tão difícil nós mudarmos alguns comportamentos na nossa vida? Pode começar aí com o pastor Paulo e depois quero que todos os pastores nos ajudem respondendo essa pergunta. É interessante isso daí, porque eu tenho dois textos separados aqui, fala a respeito dessa dificuldade de mudança do comportamento, né? Um deles é de Gálatas 5,17. Primeiro que tem uma luta sendo travada dentro de nós, e o apóstolo Paulo chama essa luta da carne contra o espírito, e ambas são diametralmente opostas entre si para que uma não prevaleça sobre a outra, né? E essa luta então está sendo travada em relação a nós, até mesmo quando nós desejamos e almejamos essa mudança de comportamento. Em Romanos 7,19, o apóstolo Paulo também, ele diz o seguinte: olha, eu quero fazer o bem, eu me esforço, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Ou seja, a nossa própria natureza corrompida nos coloca nessa condição, assim, muitas vezes, de vivermos esse conflito, esse embate, essa guerra interior, essa guerra dentro de nós. Mas, pegando o texto de Gálatas, a luta da carne contra o espírito se vence pelo espírito. É por meio da oração, da comunhão com Deus, fortalecendo o espírito.
para que a gente possa passar por essa experiência de mudanças de comportamentos, de atitudes. Está se submetendo à vontade de Deus. Submetendo à vontade de Deus integralmente. Porque continuando no capítulo 7, no capítulo 8, ele diz que, no final do capítulo 7, ele diz que graças a Deus por Jesus Cristo, né? Que só Jesus Cristo Muito pode bom esse mudar texto. alguns comportamentos nossos, né? Sim. É a cruz, não tem É. outro jeito. Algumas coisas têm que ir para a cruz. É na cruz que nós vamos Interessante que o vencer. apóstolo Paulo, E a quando ele vitória fala dessa só questão nele, né? do velho homem, ele fala que para que nós nos revistamos do novo, primeiro é necessário despir-se do velho. É preciso cruz, aquilo que o pastor Vanderlei falou. Eu preciso ir para a cruz com o meu velho homem para depois eu receber algo novo de Deus. Pastor Luiz. E aí isso já nos empurra para uma outra resposta, porque a pergunta pode ser colocada tanto para o cristão como para o não cristão. Então, Sim. por que é difícil mudar o comportamento? O comportamento do cristão é difícil mudar porque é essa briga entre carne e espírito. E o comportamento do não cristão é difícil mudar. João 3, versículo 20, diz que versículo 19, diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, verdade. esse é o problema. Verdade. Por que não dá para mudar o comportamento do não cristão? Porque não tem cruz na vida dele, porque ele ama o pecado, ama as trevas. Pastor Eliseu. De escravo, né? Isso. Creio que a dificuldade é maior porque às vezes a tentativa de mudar o comportamento é mais externo, né? A pessoa tenta, nós tentamos assim externamente para que os outros vejam que nós mudamos e tal. Em Lucas 3, e tem lá o paralelo em Mateus 3, tem aquele discurso de João Batista, que o pessoal, ele está ali batizando, o pessoal vai todo mundo atrás, tal, mas vai atrás da forma, né? E tal. E ele diz no versículo 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, como a mudança parte do interior para fora, não é o fora que vai ser mudado primeiro, vai ser o dentro. E a partir dessa reforma interior, dessa reforma espiritual interior, o que acontece fora é uma consequência, é um fruto que vai aparecer. Então, quando a coisa é só fora, a circunstância vai mudar. Daí a pouco a pessoa está em outra situação, ela novamente vai estar fazendo as mesmas coisas, porque não houve uma transformação interior. O desafio é a mudança interior. É um grande desafio, que nós possamos abraçar esse desafio para a nossa vida, para a nossa carreira cristã e em Cristo Jesus, buscarmos colocar a nossa vida, pedir para que o Senhor sonde, olharmos para dentro de nós e buscarmos a ação do Espírito. Já nós voltamos com o programa Caminho da Vida. Fique conosco. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Que bom que você nos permitiu compartilhar com você essa palavra. Quero aproveitar esse momento em especial para agradecer toda a vizinhança da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. No dia 12 de outubro, nós realizamos o Happy Day 2011, o 4º Happy Day. E os vizinhos abriram espaço para a gente ali, permitiram que usássemos a rua, nos ajudaram. Nós temos orado por vocês. O que nós queremos é que Deus trabalhe no coração de vocês e os abençoe profundamente. Também quero agradecer aos moradores do bairro do Jardim Alvorada pelo abaixo-assinado que fizeram. Nós ficamos muito felizes em receber aquele abaixo-assinado, agradecendo a igreja por ter realizado o Happy Day, e o nosso interesse é ser cada vez mais relevantes para a realidade do bairro. Nós vamos assistir um pequeno clipe sobre o Happy Day 2011, depois vou voltar para mim, o pastor Eliseu vai orar por você e nós estaremos encerrando assim o programa Caminho da Vida. Assiste esse clipe sobre o Happy Day 2011. Happy Day.
happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. Jesus washed. When Jesus washed. Washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. La 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 happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When my Jesus washed. When Jesus washed. Wash my sins away. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Que bênção, realização do Happy Day 2011. Espero que no 2012 você esteja lá. Agora fique com a oração do servo do Senhor, pastor Eliseu, e até o próximo programa, O Caminho da Vida. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir que a tua misericórdia e a tua compaixão alcance a todos aqueles que estão assistindo este programa neste momento, que porventura passem por um tempo de quebrantamento. Sonda realmente, Senhor, os corações sinceros, ouça, Senhor, as orações que de uma forma humilde são colocadas diante do Senhor agora, buscando perdão, buscando arrependimento. Faz, Senhor, de cada coração desses uma nova criatura, que possa honrar e glorificar o Senhor, e possa viver a vida de uma forma abençoada e em paz. Em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos adorando
se abrirão pra Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade, Livraria Evangélica de Maringá. Bíblia, CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra... Olha, um dia... infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação.